Olá você das redes sociais, olá você da Interativa FM, nós estamos neste momento aqui na sala da Secretaria Municipal de Saúde, aqui na Prefeitura de Buritis. Viemos conversar um pouquinho com o secretário de Saúde, Adelso Godinho, acerca do fato que aconteceu na última sexta-feira, aquele acidente envolvendo uma ambulância da cidade de Jaru e um ônibus pertencente ao município de Buritis. Todos já sabem o que aconteceu naquele acidente lá, a questão da gravidade do acidente e as vítimas que infelizmente foram resultado daquele grave acidente. O secretário Adelso Godinho nos recebeu aqui, secretário. O que o senhor pode falar neste momento acerca dessa situação aí, as pessoas que estavam no ônibus, o quadro de saúde delas também e principalmente a sua manifestação acerca do ocorrido? Então, Edson, na dia 2, né? Amanhecendo o dia 2, na sexta-feira, eu recebi uma ligação da nossa servidora, que ela é operadora do CISEG. Ela me ligou, era às 5h30 da manhã, e aí relatando que o nosso ônibus havia sofrido um acidente ali após a cidade de Itapuã e que tinha se colidido com uma ambulância do município de Jaru. E era 5h30 e o que ela me relatou é que o pessoal estavam tentando contato comigo, né, do ônibus, e não estavam conseguindo, até por ser um local que não tem torre, né, de celular. E aí, quando ela me falou, eu tentei contato com eles, consegui falar com a Joana, que é a nossa técnica de enfermagem que acompanha, no caso, os pacientes que vão no ônibus, e tentei acalmar, né? Ela estava muito nervosa, relatando. Aí eu tentei acalmar ela e entender o que havia acontecido. Ela me passou. Aí, em relação à questão das vítimas, o nosso ônibus estava com 16 pacientes mais 6 acompanhantes de pacientes, mais a nossa técnica de enfermagem e o motorista. Ela me relatou sobre nossos pacientes que haviam sofrido, né, alguns ferimentos, porém ferimentos leves, vamos dizer assim, e que já a ambulância, infelizmente, havia uma vítima fatal. Até o momento ela tinha me passado que havia uma vítima fatal e que o motorista e a técnica de enfermagem da ambulância estavam presas nas ferragens. Eu acalmei ela e orientei para ela ligar para o 192, que seria o SAMU, né, de Porto Velho, e também ligar um 93, que seria o Corpo de Bombeiro, uma vez que havia vítimas presas na ferragem. E fiquei tentando manter contato com eles ali, até que chegou o momento, ela me relatou que eles não estavam conseguindo. E aí, quando foi 15:06, eu entrei em contato com o SAMU de Ariquemes, né, e relatei a dificuldade que eles estavam tendo em contactar com o socorro, e me identifiquei, expus a situação do acidente e pedi que o SAMU de Ariquemes, se possível, fizesse uma ponte com Itapuã ou Candeias, né, ou até mesmo Porto Velho. E o SAMU de Ariquemes tentou fazer essa ponte, essa conexão com o Corpo de Bombeiro, e não conseguindo. Quando foi 6h45, eles me ligaram, né, já da ambulância, a enfermeira-chefe que estava indo na equipe me ligou e falou: nós preferimos nos deslocar até o local, estamos indo com 3 ambulâncias do SAMU, mais o Corpo de Bombeiro. Mas isso já era 6:45, né? O acidente ocorreu às 5h25. Então, a equipe do SAMU de Ariquemes mais o Corpo de Bombeiro se deslocou, se tratando de um acidente com ônibus, a qual tinha vários passageiros, né, pacientes. Eles também acionaram Cujubim, que tem uma base centralizada também no SAMU em Cujubim, para que desse um suporte, porque até então desconhecia a quantidade de vítimas, a posição que o ônibus estava, se tinha caído em ribanceiro ou não, e assim eles se deslocaram. Estava muita neblina quando o SAMU se deslocou, então já dificultava mais ainda, né, a chegada até o local, e chegando no local prestaram os devidos socorros, né. Infelizmente a gente teve aí 2 óbitos, um foi a paciente que a ambulância transportava, a outra foi a servidora, que é a técnica de enfermagem, que também tinha ficado preso nas ferragens.
e infelizmente o SAMU, quando chegou, ainda tinha sinais vitais na técnica de enfermagem, mas que não resistiu. Só que se você olha um acidente dessa proporção, o tempo, né, tempo-resposta, ele é algo essencial. Então, numa situação dessa, 1 minuto conta muito. Com certeza. Né? Aí imagina horas. Então, praticamente 2 horas depois que conseguiu chegar o socorro até o local. As pessoas que estavam no ônibus de Buritis, os pacientes, eles estavam indo para consulta, atendimento em Porto Velho. Como é que eles ficaram? Teve algum caso mais grave, mais escoriações? Como é que foi o atendimento aos pacientes do ônibus de Buritis? Assim, os nossos pacientes, eles estavam indo para aquelas consultas e exames eletivos, né, que são consultas agendadas. Não tinha nenhum paciente no ônibus grave, de alguma situação grave. Porém, com o acidente, sofreram várias escoriações, tivemos alguns pacientes até com o dente quebrado, boca cortada. Eu vi uma paciente também que estava com o olho roxo, né, que no momento da pancada bate a cabeça, ainda que estavam com cintos. E graças a Deus não houve, no caso, nenhum dano maior aos pacientes do ônibus, porque estavam todos com cintos de segurança, graças a Deus. Somente a nossa técnica de enfermagem que sofreu uma pancada mais forte na cabeça, e quando o SAMU de Ariquemes chegou, eles atenderam, socorreram, né? Os nossos pacientes, alguns seguiram viagem sendo atendido pelos colegas de secretarias de outros municípios, que é um trajeto que todas as secretarias fazem com seus pacientes, e foram muito solidários, e aí nesse momento já prestaram ali apoio, né? E eles seguiram viagem. Eu, no momento que eu recebi a ligação relatando sobre o ônibus, eu já imediatamente dei a ordem que fosse uma caminhonete para dar apoio e mais um micro-ônibus, né? Então já saiu de Buritis um micro-ônibus e mais uma caminhonete para prestar esse apoio e essa assistência aos nossos pacientes e também ao motorista, né? Mais a técnica de enfermagem. Porém, alguns pacientes nem esperaram, porque estava passando outros veículos de outros municípios e eles, para não perderem a consulta, os exames que estava agendado para Porto Velho, seguiram viagem. Depois, o nosso micro-ônibus eles usaram mesmo somente para retornar, como também a caminhonete que foi. Eu me desloquei também, assim que a gente resolveu toda a situação, né? O SAMU de Ariquemes me comunicando em tempo real tudo que estava acontecendo, e aí depois eu segui também para Porto Velho. O motorista da ambulância, parece que ele ficou, pelo que eu acompanhei nas matérias, nas reportagens aí, ele ficou um tempo grande preso às ferragens. Você sabe me dizer a hora em que ele foi retirado? Porque houve um transporte aéreo também, né, dele, né, através de uma aeronave da Polícia Militar, é isso? Isso. Então, o motorista, ele provavelmente, pelo horário que a enfermeira do SAMU, né, me comunicou, eles chegaram ali no local, creio que por volta de 8 horas da manhã, né, começaram o atendimento. Foi quando o motorista foi retirado. A técnica de enfermagem, que também estava presa, parece que os próprios populares conseguiu retirar ela com o devido tempo, né, que aguardou e não chegava o socorro, conseguiu retirar essa técnica. A aeronave, eu creio que foi acionada, né, pelo SAMU de Ariquemes, até mesmo para o resgate tanto do motorista como da técnica de enfermagem. Porém, quando a aeronave chegou, a técnica de enfermagem já não havia resistido mais, né, já não estava com vida. E aí a aeronave removeu somente o motorista, no caso. E a nossa técnica ela foi removida até o hospital de Itapuã, onde foi feito um raio-x para ver a lesão na cabeça dela, que estava com um hematoma muito grande, né, muito inchaço, e ela reclamava de muita dor de cabeça. Foi feito um raio-x, a médica examinou, porém a médica solicitou que fosse feita uma tomografia. Aí ela foi removida de ambulância até o Hospital João Paulo. No João Paulo foi feita a tomografia e o neuro, ele olhou, né, a tomografia
e viu que por dentro, no caso interno, não tinha danos, né, que era mais escoriações mesmo exterior, e aí foi passado lá algum medicamento para ela, né, e deu alta. Então ela até retornou para o município de Buritis já comigo. A gente chegou, eu creio, por volta da meia-noite, nós chegamos aqui no município de Buritis. Secretário, eu quero agradecer a disposição em falar do assunto. A gente sabe que é um tema muito delicado, porque envolve aí, infelizmente, né, essas pessoas que perderam a vida, essa paciente, essa profissional da área da saúde lá de Jaru, né, todo esse clima que abalou não só quem estava, né, no ônibus e envolvido ali, quem passava pelo local, mas o estado de Rondônia sensibilizou com este momento. Houve, né, centenas de manifestações sobre o assunto. Tivemos aí o problema com o ônibus agora, né, com esse, devido ao acidente, a ambulância, mas isso é irrelevante comparando a vida, né? A vida é o maior bem que a gente tem, é a vida, e ela não tem como devolver uma vez que ela se perde. Então, eu quero agradecer e deixar para o senhor, agradecer pela disposição em falar, e deixar para que o senhor possa dizer o que quiser neste momento aí, que é um momento que a gente precisa ser solidário também, principalmente aos nossos irmãos lá da cidade de Jaru. Então, Edson, o município de Buritis se solidariza, né, tanto com a Secretaria Municipal de Saúde de Jaru, como também aos familiares das vítimas, a paciente, infelizmente, que estava retornando já de uma internação na UTI, né, e também a técnica de enfermagem, seus familiares. Nós somos solidários, queremos externar aqui todos os nossos sentimentos em relação a essa questão de socorro mais rápido. A gente quer deixar aqui o apelo também para que os municípios façam a implantação do SAMU, né, que é um serviço tão importante em um momento como esse. E a gente vê que a coordenação em si, estadual, que cuida aí do SAMU, ele vem já solicitando aos municípios que implante a base descentralizada do SAMU, porque é necessário. Então, a gente tem aí, por exemplo, vários municípios ainda do eixo da BR que não tem o SAMU, e é algo assim que a gente necessita, porque num momento igual esse, o tempo-resposta ele é primordial em relação à preservação da vida. Quero parabenizar aqui ao SAMU de Ariquemes, muito preparado, né? Inclusive é a central de regulação de toda essa região do Vale do Jamari, e todos os municípios que têm as bases descentralizadas recebem orientação, treinamento. Então existe aí a necessidade, é um apelo que a gente faz aos municípios que ainda não implantou a base centralizada do SAMU, para que se implante. É um serviço que não existe hoje você colocar sobre questão de custeio, o custo que fica, né? Porque não tem nada que pague uma vida. E muitas vezes é essa base descentralizada que vai fazer a diferença na preservação da vida. Conversamos com Adelso Godinho, secretário municipal de saúde de Buritis, com informações acerca do ocorrido. A gente fica por aqui e até a próxima.